Tô aqui para gravar um pouco sobre mais um episódio da gravidez, né? Contando tudo sobre a minha gravidez, pré-natal e parto aqui na Itália. O último episódio a gente falou sobre o parto do meu primeiro filho. E eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo agora, né? Nessa gestação. E um pouco do processo que eu estou vivendo aqui nessa gestação, por já ter tido um filho que é um bebê gig, um bebê macrossômico. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo a respeito do último episódio em que eu falo que eu tive um bebê macrossômico, o que aconteceu, né, como que foi o nascimento dele, tá? Desde que a gente começou o pré-natal aqui na Itália, e a gente faz ali as primeiras consultas, principalmente a primeira, assim, onde a gente fala tudo, né, sobre o nosso histórico. Eu falei que eu já tinha tido uma gestação e junto com isso eu falei que essa gestação foi uma gestação de um bebê gig, um bebê macrossômico, e que eu tinha tido um filho com quase 5 quilos, com 4,750 kg. Isso, lógico, acende um ponto de alerta a qualquer obstetra que vai fazer o acompanhamento de uma nova gestação. E a médica me disse, olha, nós vamos ter que fazer um acompanhamento um pouco mais de perto sobre essa sua nova gestação, pra gente entender o que aconteceu. Como que foram os exames anteriores? Eu falei tudo normal, não apareceu nada na curva glicêmica, eu tava com açúcar normal, mas com 36 semanas, o bebê que tinha 3 quilos, com 40 apareceu com 4,5 kg. Então engordou 1,5 kg aí em 4 semanas, né, seria mais ou menos. Na verdade nem foi 1,5 kg, foi 1,750 kg, né? 1 quilo, quase 2 quilos. E ela falou, olha, nós vamos fazer então um acompanhamento um pouco mais de perto pra gente entender como que tá a sua curva glicêmica nessa gravidez. E eu comecei a fazer exames de sangue, né, para saber como que tá o açúcar no sangue, e fazer os exames de curva glicêmica. Só nessa gestação, gente, eu fiz 3 exames de curva glicêmica, que tava acontecendo aí por volta de 4 semanas cada uma, né, mais ou menos. Eu fiz acho que uma com 12, uma por volta de 18 semanas, mais ou menos, e uma com 24. Acho que foi a última que eu fiz com 24. Não vou lembrar exatamente as semanas, mas eu fiz 3 curvas glicêmicas. Aquele do líquido, que as mulheres odeiam, acham horrível. Eu não acho nada maravilhoso, só acho muito doce. Mas eu fiz as 3 curvas glicêmicas. E os exames deram normais. Tudo normal. E a cada exame que eu fazia, eu me sentia um pouco preocupada, porque os médicos parecem que eles estão na expectativa de que tenha alguma coisa no exame, e não apareceu nada em nenhum exame. Eu cheguei a fazer um acompanhamento aqui na Itália com um médico que eles chamam de diabetológico, um especialista diabetológico, seria mais ou menos isso. Então eu ia para um outro médico, né, em um outro lugar aqui no centro da cidade, que esse médico fazia essa avaliação ali dos exames com um pouco mais acurado, de forma mais detalhada, para ver se haviam ali sinais de uma diabetes gestacional. E nessas consultas com o especialista diabetológico também ele descartou diabetes gestacional. Então, esse acompanhamento que eu fiz, que foi um acompanhamento para diabetes gestacional, não apareceu nada, né? Eu já até fui liberada, vamos dizer assim, pela obstetra e por esse especialista diabetológico, porque os exames não deram nada, estão todos normais, segundo eles, eu não tenho diabetes gestacional. E aí, parece que eles tiram o fardo das costas, né? Só que aí agora vem o plot twist. Todos os exames da neném, eles estão batendo muito com os dados de Pedro. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas se eu conseguir eu vou colocar aqui. Eu fiz um último exame agora, uma última ecografia de terceiro trimestre, com 29 semanas. E eu fiz assim praticamente no mesmo dia, na mesma idade gestacional que eu havia feito de Pedro, há 5 anos atrás. E pasmem, todas as medidas da neném estão iguais às medidas do Pedro. Mas todos os médicos olham e falam assim, ela tá normal.
Ela tá dentro de um percentil ótimo. Ela é até pequena. Eles falam assim, ela é até pequena. Você não precisa se preocupar. Ela não vai nascer grande. E eu repito sempre para os médicos. Todos os dados que vocês estão vendo estão batendo muito com os dados que eu tive nos exames do meu primeiro filho. O problema não está nas 30 e poucas primeiras semanas. O problema está no final. Eu preciso fazer um acompanhamento de perto até o final. Senão eu vou ter um outro bebê gig. Então, gente, o que acontece? Apesar dos médicos estarem muito confiantes, alguns deles até dizem assim, pode ser genética, porque você é grande, né? Eu tenho 1,75 m, eu realmente sou grande. Pode ser genética, mas eu acho que não é expectativa de nenhuma mulher ter um filho de quase 5 quilos, né? E não é o meu desejo passar por uma cesárea novamente, por inúmeros fatores, né? E um deles por ter um menino já de 5 anos, que depende de mim, né? Aqui a gente não tem rede de apoio, não tem amigo, não tem ninguém para ajudar, então eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso estar o mais plena possível para poder fazer as minhas atividades. Cuidar de mim, cuidar da neném e cuidar do menino de 5 anos. Então eu não vou dizer que eu tô preocupada, porque eu acho que quando eu fiquei sabendo dessa notícia com o Pedro, para mim foi uma coisa muito nova, que eu não sabia muito como reagir. E hoje, né, mesmo a neném não sendo considerada uma bebê gig ainda, a minha expectativa é que em algum momento ela vai crescer. Eu acho isso, né? Então eu vou ter que olhar mais de perto as próximas consultas, os próximos exames e ver o que vai acontecer. De imediato, o que eu sei é que a obstetra falou que agora o acompanhamento vai ser feito com a curva de crescimento, ou seja, fazendo ali a análise das medidas do bebê dentro das ecografias, né? A medida e o peso do bebê. E o acompanhamento vai ser feito a partir da curva de crescimento, então. Eu já estou preparada, o meu coração pelo menos, né, e a minha mente, para que se eu precisar fazer algum tipo de exame, nem que seja particular, eu fazer. Entrei em contato com uma doula aqui da Itália para ver se obtenho alguma ajuda, né, um apoio, tipo conversar com alguma pessoa que conheça desse sistema aqui, que conheça como funciona a Itália, porque se eu precisar tirar algum tipo de dúvida, saber para onde eu vou, o que fazer, essa pessoa vai me ajudar. Então eu entrei em contato com uma doula aqui e venho seguindo aí os protocolos do médico. Eu devo ter uma consulta agora na semana que vem com a obstetra novamente. Qualquer coisa eu coloco no próximo episódio. Esse episódio nem é tão informativo, ele é mais explicativo sobre a situação que a gente está vivendo aqui. Que eu vou dizer pra vocês assim, eu tô bem em paz. É lógico que um pouco preocupada, mas bem em paz em relação à minha primeira gestação, que quando eu descobri que Pedro era um bebê gig, a gente já tava com 40 semanas e 1 dia, então já não tinha assim mais o que fazer. Então o coração tá tranquilo. Eu já sei o que eu preciso fazer. Ou pelo menos acho que sei, né? Pelo menos eu já tenho uma expectativa do que possa acontecer e o que eu preciso fazer. Gente, é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre essa situação aí, que a partir de agora eu vou ter que acompanhar um pouco mais de perto, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de calma, é só você me seguir aqui. Me segue nas outras redes sociais, que eu sempre vou estar falando sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.